19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu faço. Quem já não se viu fazendo isso, né? Você está ali numa semana abençoada, está bem, está ali, ó, você e Deus juntinho. Daqui a pouco você vai, dá uma escorregada, fala uma coisa que não devia, o coração sangue dá uma fervida, você dá uma resposta mais cortada, fala de um jeito mais grosso, e aí você fica depois, nossa, não devia ter falado isso. Devia ter ficado quieto, não devia ter ido naquele lugar, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço, né? São às vezes erros bobos, né? Coisas bobas que vai aos pouquinhos cortando a gente, tirando a gente da presença de Deus, né? Seria ótimo se a gente pudesse ficar só na igreja, né? Louvor abençoado, tá ali cantando, sentindo a presença de Deus. Quando a gente está na casa de Deus, a gente está num ambiente totalmente protegido, né? A gente está na casa do Pai. E aqui a gente tem conexão. Então, seria ótimo, mas a realidade não é essa. A realidade é que a gente tem que trabalhar, conviver, lidar com as dificuldades do dia a dia, onde a gente é tentado, onde a gente às vezes comete esses erros. E isso vai tirando aos pouquinhos, né, a nossa conexão com Deus. A gente perde a vontade de orar, a gente perde a vontade de ler a Bíblia. Quando você vê, você já está ali, ó, afastado da presença do Pai, né? E aí a gente peca, a gente cai. E aí muitas das vezes faz com que a gente não queira nem ir para a igreja, né? Não vou não, estou errado, vou ficar em casa. A gente vai, aos poucos, esses erros vão minando tanta gente que a gente começa a não querer ter conexão com Deus. A gente evita a presença de Deus. E meditando sobre esse assunto, né, Deus levou ao Salmo 51. E no Salmo 51 a gente vê um clamor de um coração arrependido, né? E o que a gente vê no Salmo 51? Que Deus ele não procura homens certinhos, perfeitos. Ele procura corações quebrantados, corações que buscam a presença dele com toda a sua força, né? Ali o Salmo 51, a gente vai ler esse salmo hoje, e foi escrito por Davi num momento assim, logo após quando Deus confronta Davi sobre o seu pecado, e ali ele se quebranta, ele se arrepende, né? Uma pessoa que tem um coração assim, linkado com a vontade de Deus, né? Em conexão com Deus, é um coração que confessa e está disposto a tudo para não perder essa presença. Não é verdade? É um coração que não abre mão da presença de Deus. Vamos ler o Salmo 51. Do 1 ao 11, tá? Quem quiser abrir na sua Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o isopo. Minha versão está um pouquinho melhor. O versículo 7. Tira de mim o pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Para o outro. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Amém? Amém. Eu olho esse salmo, para mim é um salmo extremamente poderoso, de ver ali Davi totalmente entregue no pedido de perdão
perdão a Deus. Eu creio ali que Davi, quando escreveu esse salmo, ele não estava se importando com a coroa, com o reino, com o status, com as coisas que ele tinha. Ele estava desesperado pela presença de Deus. Ele podia ali perder tudo. Ele não queria perder o Espírito de Deus na vida dele. E meditando sobre esses salmos, né? O primeiro ponto que me chamou a atenção é como que Davi ele reconhece bem os seus erros, né? De 3 ao 4, né? Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e está certo quando me condenas. A gente vê uma pessoa extremamente arrependida, né, do seu ato, né, do seu pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém é perfeito, não é verdade? Todos nós temos nossos erros. Eu que estou aqui falando com vocês, eu tenho minhas falhas. E eu vou errar. E desculpa te dizer, eu vou errar mais de uma vez. Olha uma pessoa que está do seu lado aí. Dá uma olhada bem no fundo do olho dessa pessoa. Está olhando bem? Está bonita, cheirosa hoje, né? Dia de culto. Essa pessoa também vai errar muito com você. E não vai ser mais de uma vez, vai ser várias vezes. Porque a gente é falho. Nós somos sujeitos ao erro. Nós não somos perfeitos. Sua família, seus amigos, pessoas que você admira, seus líderes, elas vão errar com você também. E isso faz com que as nossas expectativas muitas vezes sejam quebradas, sabe? Quando a gente tem uma expectativa muito alta numa pessoa, né, a expectativa está aqui, ó. Se a pessoa chega só até aqui, você já fica assim, nossa, fulano acabou comigo, ó. Fulano não vale nada. Mas quando você tem zero expectativa, a pessoa não espera nada daquela pessoa, a pessoa faz isso aqui por você, nossa, fulano é sensacional, olha só o que fulano fez. Expectativas quebradas muitas vezes levam a gente ao erro, sabe? Sei que isso é pesado, isso é uma coisa que me confrontou muito. E eu questionando a Deus, tá bom, Deus, então nós vamos errar, nós somos falhos, e aí, o que eu faço com essa informação? Vou entrar em depressão com essa informação? Vou ficar triste, né? E aí Deus falou, não, você tem amigo. Quando a gente está nesse momento, sabendo que a gente lida com pessoas falhas, porque nós somos falhos, a gente tem a Deus. A gente tem que colocar a nossa confiança em Deus. E o que a gente faz com o erro das pessoas? Tem um ditado, não sei se aqui também para uma pessoa usa. Joelho no chão são pessoas de pé. Amém? Quando a gente está passando por essas dificuldades, é na oração, no joelho no chão, que a gente busca a nossa força. A gente ora para essas pessoas, nós oramos para Deus, me dá um coração segundo a Ti, me dá um coração segundo a Tua vontade, me dá um coração para perdoar a falha do meu irmão, me dá um coração para entender que nós estamos buscando melhorar. E quando a gente ora a Deus, a gente está conectando não só nosso coração com Deus, mas a pessoa que é o alvo da nossa oração também está conectando ela com Deus. A gente está fazendo essa conexão. A gente não pode desistir das pessoas, porque as pessoas elas erram com a gente. Cristo não desistiu da gente. Amém? Amém. Estão comigo? Amém. Amém? Amém. No texto ali de Salmo 51, a gente vê um homem imperfeito. Né? Acho que a história de Davi é uma história muito conhecida na Bíblia. Né? Davi ele é muito usado como exemplo de um homem segundo o coração de Deus. É muito bonito falar isso. Né? E quando você vai ver a história de Davi, você vê que o homem ali era complicado, fazia muita besteira. E o Salmo 51 é um pedido de perdão de Davi. Ele mostra o Davi arrependido do seu ato. Quando o profeta Natan confronta Davi sobre o pecado dele com Betseba, né? Quando ele fez toda aquela questão de tomar a mulher do outro, assassinato,
um homem extremamente complicado. E você pode imaginar ali que o rei, né, de Israel, um homem de status, né, uma pessoa com cargo elevado no reino, ele poderia tentar justificar, né? Não, Davi ali ele se prostra, ele reconhece o seu erro. Ali Davi ele não tentou manipular, omitir, ele não tentou esconder o pecado dele, né? Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e está certo quando me condenas. É forte isso. Ele não deu desculpa. Deus, eu estou errado. Eu não tenho desculpa para justificar meus erros. Irmãos, não é vergonha nenhuma errar. A vergonha não está em errar. A vergonha está no orgulho de não reconhecer o erro, às vezes, sabe? Quando a gente é tão orgulhoso ao ponto de não querer reconhecer nossos erros, e faz a gente às vezes permanecer no erro. A gente às vezes fica tão orgulhoso de não aceitar que a gente errou, ou achar assim, eu não, deixa isso aqui quieto, deixa eu esconder isso aqui, porque se isso aqui é fraqueza, eu não consigo lidar com isso. Então eu vou mascarar, vou botar uma maquiagem aqui, vou botar bem no fundo aqui, onde ninguém vai ver, vou botar embaixo do tapete, e se vai que alguém descobre isso aqui, eu perco a minha posição e eu respeito. Como que vão olhar para mim? Como que as pessoas vão me respeitar? A vergonha não está errada. Quando a gente fica tão orgulhoso de não reconhecer o erro, que a gente prefere esconder, prefere deixa isso aqui, meu Deus do céu, ninguém pode saber disso. E aí vendo a história de Davi, né, do reinado, por esse período, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui hoje. Quem que errou mais para vocês? Falando desse período histórico. Saul, quando foi corrigido por Deus, ou Davi? Quem vocês acham que errou mais? Davi ou Saul? Quem acha que foi Davi? Levanta a mão aí, que errou mais. Quem acha que foi Saul? Davi ganhou. E por que Deus perdoa Davi e não perdoa Saul? Por que então, se Saul errou, se o erro do Davi foi mais grave, por que Deus perdoa Davi e a Saul ele não perdoa? Né? O pecado de Saul foi desobedecer. E Davi foi adulterado. Davi matou um homem para ficar com a sua esposa. Quando a gente vê a história de Saul, a gente vê por que Deus rejeita Saul. Deus rejeita Saul porque Saul não se arrependeu da desobediência. Ele se arrependeu porque ele perdeu o reino. Quando Deus ele manda o profeta Samuel para exortar Saul, Saul se desespera porque ele perdeu o reino. Ali Deus tirou o reinado de Israel da mão de Saul. E Saul fica doido, fica desesperado. Ele rasga as vestes, ele fica preocupado: o que os homens, os grandes de Israel vão falar? O que vão falar de mim? A gente não vê um coração quebrantado porque vai perder a presença de Deus ali. Deus está se afastando dele. A gente vê um homem preocupado porque vai perder o status. Ele ali vai perder o cargo, o luxo de ser o rei de Israel, né? Você é o rei, então você tem um cargo elevado. Onde você anda, as pessoas se curvam, você é o rei. Saul então desespera porque ele perdeu o poder do cargo. Ele bota a culpa nos outros, fala que foi o povo, tenta justificar. E Davi? Davi, quando é confrontado pelo profeta Natan, como a gente viu aqui no texto, Davi não dá desculpa. Davi ele fala: eu estou errado. Desde que eu estou errado. Ele reconhece o erro. E o desespero de Davi era assim: só não tira a sua presença de mim. Eu reconheço o meu erro, mas a tua presença não tira de mim. Não se afaste de mim. Eu não posso viver sem a tua presença. Davi ele sabia que sem a presença de Deus ele não era nada. Tudo que ele tinha era porque Deus era com ele. E sem Deus na vida dele, não tinha um porquê de ter reinado, de ter nada daquilo. Porque tudo que ele tinha estava em Deus. O propósito de Davi era a presença de Deus.
A confiança de Davi não estava nos homens, nas coisas, no reinado, no luxo, no ouro que ele tinha, mas estava no relacionamento que ele tinha com Deus. E quando Deus corrige Davi, e Deus se afasta de Davi, ele entra em desespero, porque ele diz: não, tira tudo, mas não tira a sua presença de mim. Eu não posso viver sem sua presença. A diferença, por que Deus perdoa Davi e não perdoa Saul, porque só um deles tinha um propósito em Deus. Só um deles estava olhando para Deus. Um olhava para o rei, para o reinado, olhava para o luxo, para as coisas. E o outro estava focado em Deus. O seu coração estava na presença de Deus. E eu vou te fazer uma pergunta essa noite. O seu coração, onde está o seu coração? Onde você tem colocado o seu coração? Tive 2 exemplos aqui de pessoas que foram corrigidas por Deus. Deus precisou dar não chega para lá delas, dá um choque de realidade, e a gente viu exemplos de reações diferentes na correção de Deus. Onde está o seu coração? Se Deus hoje te confrontar, fala assim, vamos dizer que você... Tem pessoas, né, que muitas vezes colocam o seu coração, os seus desejos, suas vontades num relacionamento. Um relacionamento amoroso, familiar, um relacionamento. Basta uma discussão, uma briga, já destabiliza o seu dia. Você já fica assim, a cabeça fica meio zonza, já não consegue pensar direito, o raciocínio fica meio desligado, você perde a fome, fica irritado. Quando a gente fica assim um pouco desorientado, quem já passou por isso, né? De ter um dia ruim e ficar assim. Quando o seu coração está muito focado na pessoa, no relacionamento. Às vezes o seu coração pode estar no seu trabalho. Seu trabalho é a sua vida. Você vive para trabalhar. Você ama trabalhar. Aí, chegou lá, seu chefe te dá uma enquadrada, ou você chega às vezes na sua loja, não está vendendo bem, ou chegou um boleto lá que você não esperava, tem que pagar uma conta alta, e aquilo já te tira já te desorganiza. Você já fica abatido, seu dia já fica meio desorientado, triste. Às vezes você pode estar colocando seu coração, às vezes na igreja, na instituição, paredes, né? Em pessoas. Aí às vezes o pastor vai falar mesmo uma coisa que você é um pouco mais firme, não gostei. Alguém vai lá, faz uma fofoca no seu ouvido, é verdade. Aí você vê às vezes um líder seu dando uma bola fora, né? Porque a gente está sujeito a errar, e aí você fica, será que é aqui mesmo que eu tenho que dar? Ou você começa a ver que você busca algo, almeja coisas dentro do ministério, dentro de alguma coisa na igreja, e você acha que está demorando demais, acha que não está sendo valorizado, acha que as coisas não estão indo do jeito que eu acho que tem que ser, né? Essas horas é sempre o eu, né? Eu. Quem está comigo aqui? Amém? Então, o que o Regis falou hoje na oferta, Mateus 6, 19, 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde o seu coração está apontado, é o que governa a sua vida. É um relacionamento que governa a sua vida? Ali governa a sua vida. É um trabalho que governa, o seu coração está no seu trabalho, você vive no seu trabalho, você é governado pelo seu trabalho. É o dinheiro na sua conta que governa a sua vida? O seu coração está naquele dinheiro na sua conta. Sempre que a gente coloca, né, nosso coração nessas coisas da terra, né? Instituições, relacionamentos, trabalho, riquezas, a gente está colocando a nossa expectativa, os nossos sonhos em algo que a traça consome, que a ferrugem leva, né? Que o tempo, que o ladrão rouba. A gente se torna vulnerável. A gente deposita, né, esses sentimentos, essas expectativas em
coisas passageiras que vão passar. E sabe o que isso faz com você? Isso faz você ficar vulnerável. Você fica vulnerável ao ataque. Porque basta uma briga, né? Vamos dizer que seja um relacionamento. Se a pessoa fala assim, não te amo mais, não quero mais estar com você, te odeio. Pronto, acabou. Pode estar na sua coração. Estava aquilo, pronto, acabou. Você já fica desesperado. Porque a sua expectativa estava ali. É na empresa, no trabalho, você tem que fechar às vezes a loja, acontece algum problema, pronto, acabou. Você fica em desespero, porque a sua expectativa está naquilo ali. Toda a sua confiança está naquilo ali. Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A gente vê, né? Parece ótimo, né? A gente coloca nossas expectativas, né? Coisas que parecem boas. Você olha assim, nossa, aqui é muito bom. Mas o fim delas são caminhos de morte. Porque só tem um lugar que a gente pode colocar nossas expectativas. Só tem um lugar que a gente pode ter a certeza que a gente vai colocar toda a nossa vontade, toda a nossa expectativa, tudo aquilo que está dentro de nós, e a gente não vai se arrepender, a gente não vai ter risco de perder. É um investimento garantido, né? Não tem como perder. A traça não leva, a ferrugem não consome e o ladrão não rouba. A gente tem que depositar tudo na vontade de Deus. A gente tem que botar sempre mirando para Ele. E quando a gente coloca as nossas expectativas, né, em Deus, a gente descansa em Deus. Porque não vai ser o trabalho, não vai ser o relacionamento, sua família, não vai ser às vezes a igreja que vai acabar com o seu, te desestabilizar, te tirar do prumo, você ficar desorientado. Porque a sua expectativa está em Deus. O processo dói. Às vezes a caminhada ela vai doer. Às vezes quando a gente caminha, quando a nossa expectativa está em Deus, não é uma caminhada sem solavancos, sem problemas. Vai ter os seus problemas. Mas quando a gente está com a confiança em Deus, a gente tem certeza da nossa salvação. A gente está alegre, porque a gente sabe que a gente tem um Deus que nos ama e tem um lugar esperando por nós. E a gente sabe que um pai não quer um futuro tenebroso para o filho. Então a gente sabe o futuro que Deus tem para nós. Um futuro de bênção, um futuro em que vai trazer alegria ao nosso coração. Pode ser que a gente não entenda, a gente não vê, né? Hoje a gente não consegue enxergar. Mas o coração de Deus, ele quer um futuro glorioso para nós. Amém. Isso nos leva ao segundo ponto, né? Que é a alegria da salvação, que a gente vê também no Salmo de Davi. No versículo 8, né, ele fala: faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Amém. Forte, né? Nunca é fácil a gente se apresentar a Deus depois de a gente pecar. Não é verdade? Quando a gente está quebrado, a gente volta de um erro, a gente faz uma coisa que a gente não fica feliz, a gente às vezes fica com vergonha de voltar à presença de Deus. Você acha indigno? Acha que Deus não vai receber a gente? Ou a gente fica sem força, até para orar, para ler a Bíblia, até para ligar o rádio novo. Imagina então ter força para ir para a igreja, né? Levantar de casa para ir encarar um calor de 40 graus que está fazendo no Paraná e vir para a igreja. Quando a gente peca, a gente erra, o pecado ele tira a alegria da nossa salvação, a alegria desse relacionamento com Deus. Ele faz a gente duvidar do perdão que Cristo Jesus já conquistou na cruz para nós. E quando eu estava preparando essa palavra, eu estava bem treinado, estava passando por uma semana muito estressante, estava fazendo um pouco de plantão, e quem trabalha no hospital, área da saúde, sabe que cada dia é um dia, às vezes tem dias que são muito tranquilos, tem dias que são mais pesados. E foi uma semana assim, emocionalmente,
espiritualmente muito puxado, sabe? E juntando com várias outras coisas, tendo vários outros desafios, né? A gente já está quase um ano aqui na igreja e a gente tem buscado em Deus, né, a direção para a gente estar levando esse trabalho. E isso cansa, nosso coração fica, né? O ser humano, o homem, ele é falho, ele cansa, ele tem expectativas. Eu estava na semana bem e a gente não percebe às vezes que uma palavra nossa pode machucar alguém. Às vezes a gente fala uma palavra intercortada para alguém que está querendo nos ajudar, você dá uma tesourada nessa pessoa. Às vezes você vai falar, não vai ler a palavra, ou vai falar algumas coisas em voz que você não deve falar, né? Teve uma psicóloga falando, né? Você é um pássaro ou um rinoceronte? Achei interessante essa alusão que ela faz. Às vezes quando a gente está machucado, que a gente está ferido, que a gente está longe da presença de Deus, a gente acha que a gente é um pássaro, sabe? Eu estou voando aqui, estou conquistando tudo, vamos lá, né? Só que quando você olha para trás, está tudo arrasado. Você foi que nem um elefante, um rinoceronte, derrubando tudo, quebrando tudo. Você não viu ninguém, você quebrou tudo no caminho. Você está voando, mas a custo de quê? A custo de relacionamentos, de outras pessoas. Mas eu estou voando aqui, onde eu estou? Estou num lugar de glória aqui. Pisei em algumas pessoas aqui que eu nem vi, mas eu estou voando. Isso vai fazendo a gente ficar longe de Deus. As pessoas não querem nem ficar perto da gente, porque a gente já machucou muitas vezes, muitas pessoas. E quando a gente se vê nesse local, que a gente começa a pensar, né, nas coisas que a gente fez, a gente se afasta de Deus, isso muitas vezes leva a gente para um sentimento de autodepreciação. Eu sou indigno, eu não mereço, eu sou errado mesmo. Por que Deus vai olhar para mim? Eu não mereço. Você está ali no fundo do poço, né? E pensando sobre isso, né, Deus me levou a história de José ali no Antigo Testamento. E sempre que a gente lê a história de José, a gente pensa sempre em José, na verdade, porque é a história de José. A gente pensa num homem sonhador que foi vendido pelos seus irmãos como escravos, foi lançado numa cova, e ali ele foi para o Egito e virou um príncipe do Egito. Né? E aí o cara virou, né, uma autoridade lá, e depois seus irmãos tiveram que se curvar. Quem não gosta de uma história dessa redenção? Você está humilhado e agora você está aqui, ó. Quem me humilhou está aqui embaixo do meu pé agora. Às vezes é o que a gente quer, né? Ficar por cima. Aí seguindo a história a gente vê, depois tem o irmão dele, Benjamim, que ele tenta levar, né? Vai seguindo a história. E lendo essa história, tem uma figura dessa história que nos 2 episódios ela me chamou a atenção. E essa pessoa foi Judá, irmão de José e Benjamim. Que nos 2 episódios, né, quando José está na cova, quando Benjamim ele é vendido, Benjamim é acusado de roubo, né, ele é levado para ser escravo. Judá ele se levanta para defender. No caso de Benjamim, ele chegou a pedir para ir no lugar, Gênesis 44, 33, né? Por isso agora eu te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Judá ele já errou uma vez, José já foi levado, ele não queria errar com Benjamim de novo. Mas nos 2 casos, Judá, ele se levantou para tentar defender. E quando a gente vai ler o nome Judá, né, entender a origem do nome Judá, Judá tem origem a partir do hebraico Yehuda. Falei certo? Esse é o nosso período em hebraico. Que pode ser traduzido para a língua portuguesa como louvado, glorificado ou exaltado. É uma derivação da expressão hebraica Yahuda, que era considerada uma exaltação de agradecimento a Deus. Judá aqui representa o louvor. O louvor, ele traz vida. Amém? Quem está entendendo? Amém. Quando o louvor se levanta,
levanta, como Judá se levanta para defender José, defender Benjamim. Ele se oferece para manter a vida dos irmãos. Se a gente vê a história de José, José representa o sonho, né? E quem que faz o sonho permanecer? É o louvor. O que mantém o sonho vivo, muitas vezes, é o louvor. Faz-me ouvir outra vez sons de alegria e de felicidade. Sons de louvor. Às vezes, quando a gente está no fundo do poço, o que vai fazer você levantar da cama é um louvor. Quando você não tem força para pegar a Bíblia, para ler um versículo, para fazer seu devocional, você está sem vontade de levantar, você está triste, seu coração está ali que é dormir o dia inteiro. É o louvor que mantém os sonhos vivos. Quando a gente bota o louvor ele muda a atmosfera do ambiente. Yehudá, né? Yahudá, mantém os sonhos vivos. Quando a gente traz o louvor, né? Um louvor de exaltação, de agradecimento a Deus, não tem como o ambiente permanecer o mesmo. Não tem como a gente, aquela situação, o local que a gente está, ele continua igual. O louvor, ele te leva a um propósito. Não há pecado que nos afaste de Deus, que não seja quebrantado, que não faça a gente se aproximar de Deus quando o louvor a Deus entra no lugar. Quando a gente está aqui na igreja e a gente começa a louvar a Deus, a gente abre uma conexão com Deus. O louvor é isso. O louvor, ele nos leva a essa conexão com Deus. Ainda que a gente esteja todo quebrado, cheio de cicatriz, todo machucado, o louvor mantém os sonhos vivos. Amém. Quando o louvor ele se faz presente, nossos sonhos ficam vivos. Amém? Amém. E ainda que eu tenha me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Às vezes o pecado ele pode deixar cicatrizes na nossa vida. A correção de Deus também, sabia? Quando Deus ele nos quebranta, nos amassa, quando a gente está no processo de crescimento, ela também deixa cicatrizes na nossa vida. A gente sabe cicatrizes que o pecado deixa, né? Às vezes um vício, uma mentira, adultério, deixa cicatrizes na nossa vida que a gente lida com isso pro resto da vida. Mas aqui no texto de Salmos, quando Davi reconhece o seu erro, ele fala assim: se a sua presença estiver comigo, eu serei feliz de novo. Quando o nosso foco está em Deus, a gente não, essas cicatrizes, elas não vão impedir que a nossa felicidade seja alcançada novamente. Quando a gente peca e Deus ele vem nos corrigir, ele nos exorta, a correção de Deus ela pode deixar cicatrizes, sabe? Porque no processo de crescimento, no processo que Deus está fazendo a gente virar uma nova criatura, a gente é quebrado, a gente é amassado. Deus ele pega tudo que a gente acha, que a gente sabe, e fala: isso aqui não serve de nada, deixa eu fazer novo. E você é quebrado, você vai sair machucado. Você vai abrir uma coluna, alguém que tem uma hérnia de disco, você bota lá a pessoa deitada lá no centro cirúrgico. Não sei aqui, a cirurgia de coluna é uma cirurgia que assusta, porque quando o ortopedista, o cirurgião vai operar, é marreta, ele quebra o osso, porque o osso está desalinhado. Quem olha de fora parece que é um pedreiro batendo numa pedra. E aí a pessoa vai para lá, sabe aquele centro cirúrgico, e abre, vai ficar às vezes um mês andando todo torto, 6 meses para se recuperar, fisioterapia, não vai conseguir andar, mas ele não andava antes, ele andava torto. Depois ele vai correr, porque é um processo. Quando a gente está sendo tratado por Deus, tem um processo, a gente vai passar por esse momento que a gente vai machucar, vai doer, porque a gente está sendo tratado nas nossas fases, naquilo que a gente tem dificuldade. Eu vi uma história na internet, eu acho que ilustra bem isso. Tinha uma criança com a sua mãe, eles estavam curtindo no final de semana, brincando num parque, e tinha um rio perto desse parque. E a mãe ali botando ali as comidas, piquenique, a criança se afasta um pouco dela e vai ali para perto do rio. E nesse rio tinha crocodilos, Nisso que a criança se aproxima muito próximo do rio, o crocodilo vai abocanhar a criança.
A mãe vê naquela cena e entra em desespero. Pula dentro do rio ali, para a borda do rio, na margem, né? E tenta tirar a criança da boca do crocodilo. Puxa a criança, o crocodilo puxando de um lado e não conseguindo tirar. A mãe ali em desespero, ela entra dentro do rio, sobe em cima do crocodilo e abre a boca do crocodilo e arranca a criança de dentro da boca daquele animal. Livrou a vida da criança, a criança viveu. Passado um tempo, a notícia se espalhou e começou a vir repórter, televisão, ali na cidadezinha para conhecer a história da criança que foi salva da boca do crocodilo, né, que a mãe tirou de dentro. Uma história fantástica. E os repórteres lá, fazendo a entrevista, vendo toda a história, um dos repórteres olhou para a criança e viu que ele tinha marcas muito profundas nos braços. O repórter pergunta para a criança: você tem pesadelo quando você olha para essas cicatrizes, para essas marcas? Você consegue dormir à noite? A criança, com um sorriso, ela olha para o repórter e fala: eu durmo muito bem, porque essas marcas não são da boca do crocodilo, é da unha da minha mãe me puxando da boca dele. Nem todas as marcas são para nos trazer memórias tristes, sabe? Tem marcas na nossa vida que nos lembram de onde a gente saiu. Essa marca aqui, ó, Deus me tirou da boca do pecado, da boca do diabo. Essa marca aqui que eu tenho é porque eu estava morto e Deus me tirou da boca da morte. Nem todas as marcas que nós temos são marcas que nos levam a lembranças ruins, sabe? Tem marcas que a gente carrega que são lembretes da salvação, lembretes de um lugar ruim, de um lugar que Deus tirou a gente. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Amém. Você pode estar quebrado, passando por um processo de crescimento em Deus, mas quando você está com Deus, você será feliz de novo. Amém. Viva um processo. Processo de crescimento dói, processo, não já diz, um processo. Uma outra história. Quando Jacó está combatendo o anjo ali no vale de Jacó, né? Você sabia que Jacó é o único homem na Bíblia que tem 3 nomes? Quem sabia? Isso é muito tarde, eu também. Isso há pouco tempo. Jacó tem 3 nomes. Jacó tem um nome que o pai deu a ele, Jacó, né? Jacó tem o nome que ele se deu, Esaú. Jacó queria ser Esaú. Ele se deu, tentou enganar o pai dele lá, botando lá o pé de ovelha. E Jacó tem um nome que Deus deu para ele, Israel. Quando a gente vê a história de Jacó, o nome Jacó, né, ele representa aquilo que as pessoas olham para você, cara, que é a Érica, que é a Adriele, que é o Ayrton, que é o Fernando. Eles veem o que nós vemos, né? É como as pessoas te veem, é o que as pessoas esperam de vocês, é o nome que deram para você. É como são as expectativas que os outros têm sobre nós, sabe? Esaú, aqui, ele representa quem você quer ser. Às vezes a gente não está satisfeito com a nossa vida, a gente quer ser outra coisa. Aqui Jacó queria ser o irmão dele. É aquilo que a gente sonha, são os nossos desejos, as nossas vontades. E Israel é aquilo que Deus planejou para você. É o propósito Amém. que Deus tem para a sua vida. É o sonho de Deus, é como Deus te vê. E isso é extraordinário. Quando Jacó ele entra no vale de Jaboque, quando você está assim andando na rua, né? Quer casar há mais tempo, né? Se eu vejo assim a Érica vindo lá longe da rua, eu sei que é a Érica vindo. A Érica tem um jeito de andar, tem um tipo físico. Você olha lá, eu vejo que é o Ayrton chegando, e é o Fernando chegando. Só de olhar a gente sabe. A pessoa anda de um jeito, ela tem o seu jeito de andar, ela tem os seus trejeitos, não é verdade? E eu creio que no dia lá que Jacó entrou no vale, andando de um jeito, né? Mas só que quando Jacó sai do vale, Jacó já é algo diferente. Ele já não é mais Jacó, ele é Israel. E no texto a gente vê que ele conviveu com o anjo e o anjo toca ele na perna e aí ele fica manco. Eu creio que quando Jacó saiu, as pessoas
andava como Jacó. Agora ele andava torto. Ele podia estar torto no físico dele, mas no interior dele ele estava reto. Ali ele teve um encontro com Deus e ali a história dele foi mudada. Com certeza esse encontro com Deus para Jacó foi dolorido, foi doloroso. Ele saiu com uma marca, uma cicatriz no seu corpo. Ele ficou com o seu espinho, tomando. Mas ele não estava mais curto por dentro. Agora ele estava alinhado com a vontade de Deus. Aqui agora ele podia, já não era mais Jacó, o enganador, né? Ele era Israel. A gente conhece a história de Israel. Ainda que tenhas me quebrado, me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Amém. Amém? Glória a Deus. O que esse texto de Davi trouxe para mim? Me fez começar a olhar para o meu coração. Eu te pergunto hoje: onde está o seu coração? Onde está as suas vontades, os seus desejos? Né? O seu coração hoje está ansiando pela presença de Deus? Ele sente prazer na casa de Deus? O seu coração ele fica triste por estar, às vezes, cometendo erros que a gente comete e clama por essa presença de Deus? Ou ele está mais preocupado com o que os outros vão pensar? Não, isso mesmo. Deixa eu mentir, não consigo. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Uma vida sem Deus, uma vida plena sem Deus. O diabo ele tenta a todo custo nos afastar de Deus, né? É uma palavra rígida, às vezes pequenos errinhos que no dia a dia vai nos enganando. Quando você vê, eu não vou no culto hoje eu não vou ler a Bíblia, não vou ler a palavra, não vou ouvir o louvor. Aquele momento que você tinha com Deus, você acaba não substituindo por outras coisas, geralmente por coisas que nos afastam ainda mais de Deus. E isso faz que aos pouquinhos, não são pecados monumentais, são coisas bobas, mas que ocupam o nosso tempo e faz com que a gente, aos pouquinhos, perca a noção, perca o contato com a presença de Deus, né? Quando a gente está longe da casa do Pai, por muito tempo, a gente esquece como é prazeroso estar perto de Deus. Quando a gente está louvando a Deus, a gente está naquela presença e diz: Deus, por que eu não estava te louvando antes? Por que eu não estava nesse lugar de adoração antes? Mas ao mesmo tempo que a gente sente essa alegria na presença de Deus, quando a gente pisa naquela porta para fora, o celular toca e já começa a aparecer as coisas, essas coisas vão nos afastando de Deus. São as estratégias, né? O diabo ele quer fazer a gente ficar escravo, cativo, né? Desse sentimento de coisas que nos tirem da presença de Deus. Que a gente possa ser como Davi, que não tem vergonha de ver que estava no erro. Ele se joga ao chão e clama pela presença de Deus. Fala: Deus, tira tudo, mas a sua presença eu não posso ficar assim. Tira tudo, eu não quero mais nada, mas sem o Senhor eu não sou nada. Às vezes a gente começa a caminhar com Deus, a gente esquece de onde a gente saiu. A gente esquece lá no começo, do nosso começo da jornada, e a gente começa a se sentir autossuficiente. E essa mensagem de hoje vem lembrar do amor que Deus tem por nós, como uma mãe que tira a gente da boca, né? Do crocodilo, da morte para a vida, né? E queria que você ficasse de pé, eu orar com vocês. Hoje é dia de ceia, dia